Olá pessoal do Segundo Super, tudo bem? Então agora a gente vai se encontrar por aqui, não é? Por um tempo, mas em breve estaremos juntos. E essa aula ela vai retomar alguns assuntos que eu já falei, porque senão fica meio perdido. Eu já vou pedir desculpas caso ocorra algumas interferências, barulhos, mas é que se eu ficar esperando um momento de silêncio absoluto, eu não consigo fazer as aulinhas. E eu moro num ambiente que tem muito barulho externo, tá bom? Então, por favor, a gente vai tratar aqui da apostila 11, lá no módulo 62, e aqui estão as informações para que você possa já se organizar, beleza? Então vamos lá. Eu estava falando do sistema digestório humano, então vamos lembrar da boca. A boca ela tem três funções, ela vai pegar o alimento e colocar para dentro do tubo digestório, ingestão, ela vai triturar esse alimento, mastigação, e ela vai misturar com a saliva, insalivação. Então a gente vai ter aqui três momentos e a gente vai ver como que alguns componentes da boca ajudam nisso. Os dentes, eles são responsáveis, dependendo do que você vai comer, em cortar, feito pelos incisivos, em prender, um animal carnívoro prende, são as presas, então, em prender ou em triturar de fato, que são os molares, beleza? Transformando os alimentos que estão em grandes pedaços em pedaços menores, legal? Aí, o dente, só para a gente ter uma noçãozinha aqui, ó, tem duas partes, a coroa e a raiz. A coroa é que se expõe para cima da gengiva e o que fica é o esmalte, que é uma parte muito dura e bastante resistente, e a dentina, que também é bem dura. Então, essa parte que fica exposta. A parte que fica dentro, inclusive dentro de buraquinhos dos ossos, é a raiz. É na raiz que nós vamos encontrar a polpa. Então veja que o dente tem na sua parte interna comunicação, vasos sanguíneos, nervos. Então é sensível, por isso o dente dói. Então se de repente ocorre uma lesão aqui, tipo cárie, ela pode chegar até a polpa. Quando chega na polpa a gente fala, olha, a cárie pegou o canal. E o dente pode inclusive morrer, que a gente trata o canal. Então é tomar bastante cuidado. Aí veja, o próximo são as glândulas salivares. Nós temos três pares de glândulas salivares, a sublingual, a submandibular e a parótida, que é a maior delas. Então existem os canais que vão levar o produto dessas glândulas, que é a saliva, para o interior da cavidade bucal, aí vai se misturar com o alimento. A saliva tem uma enzima chamada amilase salivar que atua em pH neutro 7. Eu vou fazer uma outra aula em que isso vai ser trabalhado. Então vai ter um módulo que a gente vai trabalhar só os sucos digestivos que vão atuar durante esse processo, beleza? Aí, tem a língua. A língua é uma estrutura musculosa cheia de papilas gustativas. Enquanto o músculo vai ficar levando o alimento para um lado para o outro para ajudar na mastigação e depois vai ajudar na deglutição, empurrar o alimento lá para dentro. E as papilas servem para ter sabor, para sentir os sabores, né? Então tem um monte de papilas aqui, sensores químicos que vão perceber os diferentes sabores. Legal? Muito bem. Então, agora vamos para a faringe. Então, o alimento, uma vez mastigado e ensalivado, é então empurrado pela língua para a faringe. A faringe é um canal que se comunica também com a parte do nariz. Então, o ar entra pelo nariz e passa pela faringe, o alimento entra pela boca e também passa pela faringe. Então, qual é o cuidado que tem que ter? O alimento não pode ir para o canal errado, não pode ir para a laringe. O alimento não pode ir para a laringe. Então, existe na abertura da laringe, chamada glote, uma tampa de cartilagem ligada a músculo chamado epiglote. Então, isso aqui é a epiglote, isso aqui é a glote. Então, quando a gente vai engolir, olha aqui do outro lado, a epiglote abaixa e fecha o canal de comunicação com a laringe, evitando que o alimento tome o caminho errado. Então, o alimento se direciona para o esôfago. Se por acaso o alimento entrar na laringe, você engasga. Qual que é a solução do seu corpo? Uma contração bem rápida do diafragma e dos músculos intercostais para gerar um vento bem forte. Então você vai tossir. E aí, nessa tossida, você expulsa esse alimento que entrou no canal errado. Beleza?
Então, bacana. O esôfago é um tubo musculoso onde nós temos o início do que a gente chama de peristaltismo ou movimentos peristálticos. O que é isso? Olha aqui nessa animaçãozinha. É uma onda de contração que vai levando o alimento sempre no sentido do estômago. Então, o movimento peristáltico vai fazer com que o alimento se direcione para o estômago. Então, uma das brincadeiras que se faz é comer de ponta cabeça, que aí prova que o alimento consegue subir mesmo contra a gravidade por conta desse movimento peristáltico. Eu não recomendo fazer isso, beleza? Mas é possível. Tudo bem? Esse esôfago, ele é um músculo liso, então você não tem controle consciente sobre ele. Legal? Vamos seguir. O esôfago vai passar por uma abertura do diafragma chamada hiato e se comunicar com o estômago. Nessa região de comunicação do esôfago com o estômago existe uma válvula de controle chamada esfíncter esofágico. Esfíncter esofágico. Por que isso é importante? Porque o estômago é muito ácido, pH próximo de 2, e o esôfago tem o pH próximo ao da boca, então é mais perto de 7. Então o tecido de revestimento do esôfago não está adaptado a um ambiente muito ácido. E o estômago sim. Então se ficar constantemente aberto essa comunicação, a influência da acidez sobre o tecido do esôfago pode causar problemas. Isso ocorre, por exemplo, nas pessoas que têm constantemente refluxo, porque aí o que é o refluxo? É quando esse ácido, esse alimento que está aqui no estômago, vai voltando para cá, e aí machuca o esôfago, então não é legal. Então é importantíssimo esse esfíncter esofágico para evitar que essa acidez acabe machucando os tecidos do esôfago, beleza? Vamos ao estômago. O estômago é uma bolsa de armazenamento. Então, ela vai armazenar alimento. Então, uma das funções do estômago é armazenar alimento. E aí ele é dividido em 3 partes. O fundo, que é essa parte mais acima, o corpo, que é o meio, e o antro ou piloro, que é a região que vai se comunicar com o intestino delgado aqui. Ó. Então, além de ter o esfíncter, que controla a passagem do esôfago para o estômago, também tem um outro esfíncter, uma outra válvula, que controla a passagem do estômago para o intestino delgado. De novo, por quê? Porque aqui é ácido, aqui é básico. Então a diferença de acidez, de pH, é muito grande. Então o estômago está adaptado para essa acidez, o intestino delgado não. Então tem que ter um controle da passagem, que é o esfíncter, beleza? Quando o alimento cai aqui no estômago, ele é atacado por um suco, que é o suco gástrico, beleza? Suco gástrico. Então esse suco é formado por 2 conjuntos de células que ficam na parede do estômago. Então existem as células que vão produzir o HCl e outras células que vão produzir o pepsinogênio. Eu vou mostrar isso também em outra aula, que o pepsinogênio é a forma inativa da enzima que digere proteína chamada pepsina. Muito bem. Como esse suco é extremamente ácido e corrosivo e com enzimas que digerem proteínas, a célula pode ser atacada. Então existe um outro conjunto de células que vão produzir um muco protetor. Isso é muito importante. Por quê? Porque se esse muco for bem fininho, a acidez do estômago pode machucar a parede do estômago, gerando úlceras. Úlceras são feridas. Então, há várias causas que podem levar à diminuição da produção do muco. Pode ser bactérias que infectam o estômago, chamado Helicobacter pylori. Então se resolve com antibiótico, mas essa redução pode ter natureza nervosa. Então a úlcera gástrica, né, pode vir de uma gastrite nervosa. Aí é um pouco mais complicado a interação, mas o nosso sistema nervoso em situação de estresse acaba inibindo indiretamente a produção desse muco. E aí pode surgir as gastrites e úlceras. Então é um negócio interessante saber, a gente já discutiu em sala. Pois bem, o intestino delgado, gente, é a próxima etapa, é dividido em 3 partes. Então nós temos a primeira parte, que só tem 25 centímetros, que é o duodeno. A segunda parte tem cerca de 2,5 metros, que é o jejúnio. E a terceira parte, que tem 3,5 metros, que é o íleo. Veja, o pH 9. Então, duodeno, jejúnio e íleo. Então, bem grande. Nesse momento,
quando o alimento chega aqui, a gente vê duas funções. Então, tem duas funções. O intestino delgado tem duas funções. Uma delas é digerir o alimento. Então, nem todo o amido na boca foi digerido pela amilase salivar, nem toda a proteína no estômago foi digerido pela pepsina, e ainda assim não foi digerido nada de lipídio, basicamente nada de lipídio, e basicamente nada de ácidos nucleicos. Então, você tem um conjunto de alimentos que chegam até o intestino delgado ainda sem serem digeridos. Então, ali termina a digestão. A gente vai ter uma outra aula, repito, que a gente vai discutir a ação desses três sucos aqui, ó. A bile, o suco pancreático e o suco entérico. Então, a bile, que é produzida no fígado, já lembrem, ó, não tem enzimas. O suco pancreático é produzido no pâncreas, cheio de enzimas. O suco entérico, produzido no duodeno, também cheio de enzimas. Uma vez que o alimento está totalmente digerido, a gente vai chamar isso de quilo. Vai vir a absorção dos nutrientes. Então, o intestino delgado tem a função de digerir, vai começando do duodeno e terminar no jejum, e durante o trajeto no jejum e o ilho vai absorver o produto dessa digestão, beleza? Para melhorar a capacidade de digestão, o que nós observamos? Que o intestino tem adaptações. Quais são elas? As vilosidades, que são essas grandes dobras aqui, ó, que o intestino tem, para aumentar a área total de absorção, e as microvilosidades, que são dobras das células. Então, a membrana plasmática das células são todas cheias de dobrinhas também. Se fôssemos capazes de esticar tudo isso, então corta o intestino delgado, que tem lá os 6, 7 metros, abrir, pegar um ferro de passar e for esticando, a gente teria uma área equivalente à metade de uma quadra de tênis. Então, a gente tem uma área absurdamente grande para absorção de nutrientes, beleza? Então, se isso aqui acaba tendo problemas, como os celíacos, as pessoas que têm a doença celíaca, elas têm uma reação alérgica ao glúten e isso aqui é perdido. Então, elas diminuem a área de absorção e acabam tendo problemas. Certo? Então, doença celíaca. Esse aqui é o normal, ó, as vilosidades normais, e esse é de uma pessoa que tem a doença celíaca. Então, ela diminui a capacidade de absorção e, evidentemente, passa a ter problemas nutricionais. Então, tem que tirar o glúten, né? Aí, ó, intestino grosso. O intestino grosso é dividido em 4 partes. Então, ó, só para entender, o intestino delgado chega aqui, ó. Então, eu tenho uma válvula chamada válvula iliocecal. Então, o alimento passa para o seco, a primeira porção do intestino grosso, que se comunica com o apêndice vermiforme. O apêndice vermiforme tem pouca função na digestão, na parte digestória, mas é importante na parte de defesa, uma região de maturação de glóbulos brancos e tudo mais. Às vezes inflama e a pessoa tem que retirar. Eu mesmo tive que retirar. Aí, ó, o alimento chega aqui, ele vai subir, por isso a gente chama de cólon ascendente, que sobe, vai atravessar para o outro lado, então a gente chama de cólon transverso, vai descer pelo colo descendente, aí tem uma curva aqui que é chamada de colo sigmoide, é colo descendente basicamente, cai no reto e ânus. Então eu tenho 3 partes, o seco, os cólons, o reto e o ânus. O ânus é uma válvula de controle da saída das fezes. Conforme o alimento vai passando aqui, o que vai acontecer? Basicamente 2 coisas, a absorção de água e sais minerais, e a formação das fezes. Conforme vai tirando a água, o alimento que ali está, né, o resto de alimento, aquilo que a gente não conseguiu pegar, está na forma mais líquida e vai absorvendo água, vai ficando pastosa até ficar semissólida. E ali a gente encontra um conjunto de bactérias do que nós chamamos de flora intestinal ou microbiota intestinal. E muitas delas vão produzir vitaminas que são super úteis para a gente, porém também produzem os gases. Então, boa parte dos gases que nós eliminamos via na verdade, quem produziu foi bactéria. Legal? Então, ao desidratar e ao amassar, ao compactar, dá origem às fezes. E aí, acabou o trajeto. Então, entra pela boca, vai para a faringe, depois esôfago, estômago, no intestino delgado, nessa ordem, duodeno, jejum e íleo, cai no intestino grosso, colo, né, seco, colo ascendente, transverso, descendente, sigmoide, reto, ali
é a parte que vai acumulando as fezes, vai dar aquela vontade de ir para o trono, né? E depois descarregar. Beleza? Então a gente vai fazer alguns exercícios para a gente terminar esse módulo. Olha lá, página 247. Diz assim o primeiro exercício: ó, a pepsina, a bile e a tripsina são produzidas respectivamente pelo... Então, eu ainda não falei totalmente disso, mas eu acho que você vai lembrar. A pepsina no estômago, a bile é no fígado e a tripsina é uma das enzimas do pâncreas. Então, ó, é a B, beleza? Aí o exercício 2, ó, o alimento no sistema digestório humano percorre os seguintes órgãos antes de chegar no intestino delgado. Então, qual a sequência aqui? Ó? Faringe, diafragma, o alimento não passa pelo diafragma. Boca, faringe, esôfago, estômago. Opa, já descobrimos. É a B. E para finalizar, a gente tem aqui uma figurinha que mostra o sistema digestório humano. Esse exercício 3, não vai aparecer aqui, mas é o 3. Tem vários componentes aqui, ó. A, B, C, D, e aqui está lá. Em relação ao sistema digestório, pode-se afirmar que a estrutura A é uma região comum ao sistema digestório e respiratório, onde se localizam as pregas vocais. Não se localiza pregas vocais. As pregas vocais é exclusivo da laringe, não faz parte do sistema digestório. Os alimentos e os líquidos que entram pela boca são levados ao estômago pela estrutura B. Exclusivamente por ação da gravidade? Não, peristaltismo, B é o esôfago. Na boca tem início a digestão do amido, verdade, amilase salivar. No estômago ocorre a maior parte da digestão, mentira, a maior parte da digestão ocorre no intestino delgado. O órgão D, pâncreas, produz substâncias que são lançadas no duodeno, verdade, suco pancreático, e outras que são lançadas diretamente da corrente sanguínea. Acho que vocês vão lembrar que o pâncreas também produz a insulina, o hormônio, que controla a glicemia. Então, é a D. Beleza, gente? Então, a E está errada. Quando existe excesso de glicose no sangue, ela é convertida em amido no órgão C. Então, o amido assim, por ação do hormônio glucagon. É o contrário. É verdade, quando existe excesso de glicose, ela pode ser convertida em amido no fígado, mas quem vai promover essa conversão é a insulina. Beleza? Aqui está uma tarefinha para vocês se divertirem aí. Beleza, gente? Muito obrigado e até mais.